Hoje o assunto é síndrome do pânico, como evitar, como tratar e como aprender a conviver com ele. Se você quer saber, fica aqui comigo que eu vou te contar. Mas antes, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana, para quem não sabe eu sou psicóloga e hoje eu quero conversar com vocês sobre síndrome do pânico. Como que a gente identifica, como que a gente trata, como que a gente cuida e como que a gente elimina a síndrome do pânico. Para quem não sabe, a síndrome do pânico é uma ansiedade muito maior do que uma ansiedade comum, se assim eu posso colocar. Ela dura em média de 15 a 20 minutos, no máximo 30, e ela pode não só a questão da ansiedade despertar, mas sensações corporais. Principalmente aquela questão do medo de morrer. A sensação que a pessoa tem é que ela vai morrer. Então pode vir acompanhada de palpitação, de falta de ar, essa ansiedade, essa angústia, esse medo, como a pessoa tem a sensação de que está infartando, por exemplo. E isso é muito doloroso. Claro que 15 minutos pode parecer pouco, mas para quem está vivendo aquilo é muito grande, é um tempo muito maior e que realmente o principal fator é essa coisa que a pessoa sente que vai morrer a qualquer momento e que tem alguma questão física acontecendo. Além disso, tem a questão de que quem passou por uma crise de pânico fica com aquele medo e receio de que a qualquer momento algo pode desencadear e que ela pode ter novas crises, inclusive na rua, no trabalho, em situações que vai se sentir muito mais vulnerável. Então, esse medo constante de ter uma nova crise também prejudica muito e que pode gerar muito mais ansiedade, muito mais angústia para além da crise em si. Para facilitar nossa conversa, eu trouxe aqui as principais perguntas que eu recebo sobre o tema e eu vou respondendo com vocês, tá? A primeira delas é o que piora as crises de pânico, a síndrome do pânico. Primeiro é estilo de vida, sedentarismo, alimentação desbalanceada. Não tem uma regra de comida X ou Y desencadeia, não. Mas é aquele desequilíbrio, porque gera um desequilíbrio de hormônios, um desequilíbrio de vitaminas, e isso sim pode acarretar em piora nos quadros de crises de pânico. Sedentarismo, como eu falei, vícios como álcool e drogas, situações muito estressantes, pensamentos negativos, tudo isso pode gerar um combo muito propício para a síndrome do pânico, para as crises virem cada vez mais. E que isso pode também acarretar em depressão, ansiedade, N outros transtornos que se a gente for falar aqui fica até amanhã. Então, basicamente, isso é o que piora, tá? Os sintomas, quais são os sintomas de uma síndrome do pânico, de uma crise de pânico? Eu vou ler aqui para não esquecer nenhum, então acompanha aí comigo. Aceleração dos batimentos cardíacos e da respiração, a gente sente aquela respiração ofegante, como se estivesse faltando ar. Palpitação, sudorese, como eu falei, a falta de ar, a pressão ou aquela dor no peito, que é essa sensação que a pessoa tem de que está infartando. Palidez, suor frio, tontura, náusea, perna bamba, formigamento, tremores, calafrios ou ondas de calor também. Sensação de estar fora do corpo, como se a pessoa estivesse flutuando. Tem a questão do medo de morrer ou de perder o controle da situação ou da própria vida. E desmaios ou vômitos podem até acontecer no pico da crise de pânico. Como lidar? No ato da crise, eu sempre aconselho os meus pacientes a, se estiverem no lugar muito movimentado ou, dependendo do lugar que você estiver, se retire do local. Talvez aquele local te dê um gatilho para a crise. Claro, dentro do possível, se retire do local, peça ajuda para alguém de confiança, tenta respirar, tenta focar na sua respiração, no ar entrando, no ar saindo. Tem a questão da respiração diafragmática, eu acho que eu já ensinei em algum vídeo aqui do canal, acho que foi o vídeo sobre ansiedade, eu vou deixar o link aqui. Mas nada mais do que aquela respiração como se a gente tivesse um balão na nossa barriga. Então a gente inspira, enche o balão, a gente expira, esvazia o balão. Ter uma respiração e focar muito mais na exalação e no tempo dobrado. O que eu quero dizer com isso? A gente respira, inala, conta até 2, exala, conta até 4. A gente inala em 2, exala em 4. Isso ajuda muito. Focar no ar entrando, no ar saindo. Lavar o rosto, água gelada ajuda muito. Lava a mão, lava a nuca, lava o rosto. Se abaixa, às vezes a pessoa
senta com os joelhos erguidos e coloca a cabeça entre os joelhos, entre as pernas, isso ajuda muito também. Entender que vai passar, que é só uma crise e que vai passar. Tentar racionalizar essa crise no sentido dela não te dominar, de que tá passando, vai passar, não é nada, vai resolver. A gente não foca nesse momento no que aconteceu, no que desencadeou, porque isso fica muito pesado e a gente às vezes não chega a lugar nenhum. O importante é amenizar a crise e deixar com que ela passe. Depois a gente vê isso. Mas no primeiro princípio, ali no ato da crise, eu acho que essas são dicas fundamentais e importantíssimas para isso. Antes da gente ir para as questões de se síndrome do pânico tem cura, qual o tratamento e quais as dicas que eu quero deixar aqui com vocês, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada aqui do canal. Compartilha com os amigos, isso ajuda muito na divulgação do canal e também a ajudar mais e mais pessoas. Eu agradeço de coração essa ajuda de vocês e me segue também lá nas outras redes. Eu vou deixar o arroba passando aqui do lado, lá eu tento postar um pouquinho da minha vida em tempo real e vocês vão ser muito bem-vindos lá também. Mas vamos lá. Síndrome do pânico tem cura? Nesses casos a gente não fala em cura. A gente fala talvez em remissão de sintomas, em amenizar os sintomas. É igual uma enxaqueca, por exemplo. Eu sempre uso esse exemplo com os meus pacientes. O médico que vai te falar que enxaqueca tem cura, provavelmente ele está sendo errôneo nisso. Eu já fiz tratamento de enxaqueca com vários médicos e diante do que eu estudo também de curiosa e do que eu já recebi de todos os médicos por quais eu passei, eles falam que a enxaqueca ela não é uma doença que tem cura, ela não é uma coisa que cura, assim. O que acontece? Faz o tratamento para que, quando se der uma crise, seja mais amena possível e que para a gente consiga espaçar essa crise. Então, antes eu tinha toda semana, depois eu vou ter uma vez no mês, depois eu vou ter a cada 6, sei lá. Para que se espace as crises de enxaqueca e para quando vier uma crise que ela seja o mais amena possível. Então, são tratamentos que a gente vai fazendo ao longo da vida para que isso aconteça. Com as questões psíquicas, a gente também olha nesse sentido, não só a síndrome do pânico, mas ansiedade, depressão. A gente cuida da remissão dos sintomas. Mas a causa a gente vai levando em terapia, a gente vai entendendo tudo isso em terapia, até com que a gente consiga criar novas habilidades para lidar com questões que talvez desencadeassem uma possível crise. Quer dizer que a gente nunca mais vai ter crise? Não, a gente não pode garantir isso, mas a gente vai diminuindo o espaço entre uma crise e outra, a frequência, a intensidade, porque a gente aprende a se conhecer, se entender o que dá gatilho e a partir disso fazer o melhor tratamento para que a gente consiga criar novas habilidades para lidar de uma forma mais saudável com aquelas questões dolorosas. Se tem cura, por um lado tem e por outro não tem. Eu gosto sempre de explicar e deixar bem exemplificado que a gente não se fala em cura. Qual o tratamento? É sempre psicoterapia associada a uma medicação dada pelo psiquiatra. Inclusive, tem alguns estudos, eu não me aprofundei muito nisso, porque é uma questão mais neurológica, uma questão mais física, mas tem alguns estudos que apontam que crises de pânico, que a síndrome de pânico estão associadas a um aumento numa parte específica do cérebro. Então é fundamental você procurar também talvez um neuro ou um psiquiatra para que façam-se exames até para acertar a medicação. Mas o tratamento é feito com a medicação para tratar os sintomas e questões possivelmente físicas e também com a psicoterapia, porque é o que eu falei, é aqui que a gente vai conseguir tratar os sintomas, as habilidades, o que você está passando, os gatilhos, os traumas, tudo isso que desencadeia a crise e você conseguir aprender a lidar melhor com tudo isso. E agora, para a gente encerrar, eu queria deixar algumas dicas aqui para você aprender a lidar com isso, ou se você conhece alguém que está passando por isso, de você ajudar do lado daí também. A primeira dica que eu quero colocar aqui para vocês é entender os gatilhos. O que talvez desencadeou as crises, se tem alguma semelhança entre uma crise e outra, se aconteceu algo semelhante entre uma crise e outra. A gente descobrindo de onde vem, claro que nem sempre é um fator isolado, mas a gente entendendo um pouquinho de como que ela veio, quando que ela veio, que situação que você estava, a gente consegue às vezes descobrir algumas semelhanças e até evitar possíveis gatilhos. Outra dica fundamental é você se conhecer
para que você entenda quando uma crise possa estar acontecendo ou possa começar a surgir, até para se você estiver num lugar muito movimentado, de muitas pessoas, você se retirar e ir para um lugar mais seguro. Então, a gente se conhecendo, fica muito mais fácil identificar quando uma crise pode estar vindo e até se organizar para recebê-la ou até para evitá-la, principalmente. Outra coisa, resgate de autoconfiança. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa confiar em nós mesmos, a gente precisa trabalhar nossa autoestima, nossa autoconfiança, porque como eu falei lá no começo, é muito comum quem passou por uma crise sempre ter esse medo da crise ressurgir, da crise voltar, da crise vir à tona novamente. E isso não é legal, porque a gente vive sempre sob esse medo. Se a gente tem uma autoconfiança bem trabalhada, é muito mais fácil a gente se empoderar disso e de que não, eu sou maior do que a crise pode vir, mas eu consigo dominá-la, do que a gente se entregar de fato para a crise de pânico, para a síndrome ou viver as sombras disso daí. E também, já linkando com a próxima dica, eu queria trazer aqui para vocês a questão de aprender a dominar a crise, da gente conseguir lidar com ela. A gente se conhecendo, a gente também fica com um arcabouço maior para a gente conseguir lidar com a crise, de como que a gente pode lidar com ela da melhor forma. Tenha consciência de você mesmo. É isso que eu falei um pouquinho lá atrás e quero reforçar aqui. Você se entender, você se buscar, você se conhecer, você ter esse domínio próprio. É isso que vai te ajudar a lidar com tudo isso, porque a crise faz parte de você, não você faz parte da crise e nem você é o todo a crise. Então aprenda a lidar com isso, tenha domínio próprio, entenda que faz parte de quem você é, mas que não é o todo. E pra gente encerrar, estilo de vida. Exercício físico ajuda muito, controle de estresse ajuda muito, alimentação saudável, eliminação de vícios. Tudo isso vai te ajudar a ter um estilo de vida mais saudável, mais tranquilo, mais leve e que as crises tendem a se diminuir. Cuidado também com os vícios, é fundamental que a gente consiga entender de onde vem esse vício, ressignificá-los, transformá-los, anulá-los de algum modo. E que tudo isso você vai conseguir ajuda na psicoterapia. Eu sempre puxo a sardinha para esse lado, mas que é fundamental nesses momentos e principalmente para evitar as crises. A gente tem a tendência a procurar ajuda só quando a gente está em crise ou depois de uma crise que a gente viu que foi muito pesado, mas a gente pode evitar também e a psicoterapia vai te ajudar nisso. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês têm mais alguma questão, alguma dúvida, alguma dica também. Se vocês lidam com a síndrome do pânico ou conhecem alguém, eu vou adorar conversar com vocês. Se ainda não é inscrito no canal, já vou pedir para você se inscrever. Deixa o seu joinha, ativa o sininho também para não perder nada. Compartilha com os amigos para ajudar na divulgação do canal. Eu já agradeço de coração. E eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!